das obras do Senhor. Ó meu povo, não te esqueças. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava os seus pecados. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas às vazões do seu furor. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Aleluia, 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 aleluia. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela cruz remistes o mundo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós celebramos a grande festa da Santa Cruz. A cruz é o maior símbolo de todos nós cristãos. Está presente na nossa vida. Acredito que muitos católicos, se não todos, têm o símbolo da cruz em casa, tem o crucifixo pendurado, anda com o crucifixo no peito, enfim, tem como contemplação a cruz, né, que Jesus utilizou para manifestar a sua obra, a sua salvação no mundo. Mas a cruz tem todo um simbolismo, a cruz tem todo um significado para nós cristãos católicos, nas Sagradas Escrituras, na teologia católica, na nossa vida espiritual, também em nossas devoções. Ela está presente também no aspecto cultural e tantos outros ambientes, meios, aspectos, mostrando assim então a grande relevância que Jesus deu quando se entregou para nos salvar, para nos redimir. No Antigo Testamento, a gente vê como prefiguração a árvore da vida, o madeiro, né, a árvore, como tem esse aspecto também. Então Jesus se entregará, na verdade, ele entregará a sua vida no madeiro, né, ou seja, preparado, né, para derramar o seu sangue por amor a todos nós. Encontramos também a cruz como sinal de salvação. A gente escutou a primeira leitura de hoje no livro de Números, capítulo 21, o povo de Deus no deserto, que estava murmurando com saudades das cebolas do Egito, então começou a reclamar, a murmurar, e Deus, já impaciente, mandou então serpentes para que o povo pudesse aprender a ter, né, paciência, a saber entender o processo, né, de purificação
dos costumes, que com certeza haviam incorporados, né, do Egito. Mas então o Deus teve compaixão, pediu, né, pediu que erguesse então uma serpente de bronze e colocasse como um sinal, né, sobre uma haste, e todo aquele que for mordido e olhar para aquela serpente viveria. E assim aconteceu. Moisés hasteou uma serpente de bronze, e assim o povo conseguia obter a cura que tanto precisava. Então essa serpente de bronze acaba sendo também a prefiguração daquilo que será mais tarde, Jesus Cristo no alto da cruz. Esse sinal de salvação, não da salvação de picadas de serpente, mas a salvação do pecado, né, das falhas, né, da perdição, da falta de esperança e de tantas outras coisas. Então a cruz em si é sinal de tragédia, é sinal de morte, é sinal de escândalo, mas a cruz, na presença de Jesus, se torna para nós sinal de salvação mediante os olhos da fé. Por isso que nós celebramos esta grande festa, porque Cristo, com seu sangue derramado, conseguiu transformar a cruz de tragédia, de sinal de morte, de sinal de escândalo, de sinal de perdição, para sinal de salvação. A cruz não era benquista, né, entre os judeus, entre os romanos. Era a pior morte que se poderia, o pior castigo, né, que poderia dar ao malfeitor. E Jesus foi colocado na cruz como malfeitor, como o pior dos ladrões, como o pior dos ladrões, como a pior pessoa do mundo, como a pior pessoa que poderia existir. Mas esta pior pessoa, entre aspas, obviamente, transformou muitos e muitos corações, com a sua entrega, com a sua adesão total aos desígnios do Senhor, aos desígnios de Deus. Então essa festa serve para fazer memória, né, da Santa Cruz, o quanto ela, enquanto ela é importante no seu simbolismo, naquilo que ela foi utilizada como ferramenta, como instrumento, né, de salvação. Então nós temos a cruz como este sinal de vitória, não como sinal de tragédia, não como sinal de perdição, mas como sinal de vitória, né, pelo sangue derramado de Cristo no alto da cruz. O pedestal, né, o trono de Jesus se tornou a cruz, a coroa real se tornou os espinhos, e o seu manto solene se tornou um pedaço de veste que cobria seu corpo, suas partes. Então a gente vê aqui a entrega total de Jesus, a adesão total de Jesus aos planos e desígnios de Deus. E nós também, olhando para a nossa vida, olhando para a nossa espiritualidade, olhando para a nossa caminhada, nos sentimos também motivados a entregar sempre a nossa vida a Deus, também aos seus desígnios de amor na nossa vida. Então, quais são hoje, né, as nossas cruzes, ou qual é a nossa cruz? A gente precisa sustentar, carregar. Qual é a nossa cruz, que também é a nossa mestra, a nossa professora, que nos ensina, né, que nos orienta, que amadurece, né, a nossa vida. A cruz é também um grande elemento de aprendizado. A gente aprende, a gente cresce, a gente amadurece, a gente cria resistências, a gente cria firmeza, né, diante das dores, dos sofrimentos, né, que muitas vezes a gente passa. Escutamos Jesus no final do evangelho do domingo passado, proclamando aos seus discípulos e a todos nós: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder sua vida por causa de mim e do evangelho, vai ganhá-la. Então a cruz, para nós cristãos, é sinal de perda para poder ganhar. É sinal de derrota para poder ganhar a verdadeira vitória, que é o reino dos céus, que é o reino do Senhor. Então que a gente possa olhar essa cruz e aprender a abraçá-la, e não afastar-se, né, da cruz, como o diabo foge da cruz, mas abraçá-la, saber carregá-la, saber suportá-la, pedindo a Jesus sempre a força, a coragem, a restauração, né, da nossa alma, da nossa vida, para experimentarmos um dia a glória dos céus.
Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.